Olá, meu nome é Josinilda Chagas Arruda, eu sou da sala de Engenharia da Computação. Estou agora aqui para fazer a explicação da Torre de Hanoi com 7 discos. E eu vou explicar primeiro as duas estratégias que eu peguei e vou seguir. E depois eu vou executar a Torre de Hanoi em silêncio, só comentando em alguns momentos, para eu não me perder durante a execução, ok? Como pedido aqui, para dar um pouco da minha estratégia, são duas coisas, dois pontos importantes. A primeira estratégia é que jogada sim e jogada não, eu vou estar movimentando o primeiro disco, que é esse disco salmão aqui. Movimentando esse disco salmão, eu vou movimentar ele uma jogada sim e uma jogada não. E eu sou obrigado a movimentar ele para começar o jogo, porque ele é o começo. Então eu vou na primeira jogada, eu movimento ele. E na segunda jogada eu não movimento ele, eu não posso movimentar ele. E na segunda jogada eu sempre obrigatoriamente tenho que mover qualquer outra coisa que possa, né, que faça entre sentido nas regras do jogo. Então a Torre de Hanoi é o quê? Eu tenho que movimentar todo esse conjunto de discos para a Torre 3 sem que uma peça maior fique uma peça acima de uma peça menor. Então, o único movimento possível aqui nessa segunda jogada é essa peça rosa ir para a torre 2. Agora, a minha segunda estratégia que eu estou utilizando é que o disco 1 ele sempre vai dar torre 3, torre 2 e torre 1 de maneira decrescente. Então, ele vai sentir como fosse, caso você pense em uma roda, ele vai da torre 3 para a torre 2 para a torre 1. Volta para a torre 3, torre 2, torre 1. Torre 3, torre 2, torre 1. Então, nos movimentos de jogadas, rodada sim e rodada não, ele vai sempre fazer esse movimento. Agora eu irei para a execução. Como é possível ver, eu acabei movimentando uma peça ali, a peça rosa pulando o sentido da minha própria regra. E como foi possível ver, ao fazer isso, eu acabei perdendo um pouco da lógica. Então, é por isso que dos pontos mais importantes dessa lógica aqui é nunca pular as rodadas e sempre seguir a ordem dada pela própria regra. Então, agora sim eu estarei indo para a parte final, que é o último disco para a Torre 3. E, futuramente, quando eu for explicar o código, esse é o momento que a recursão dá um ponto de virada. Porque quando a gente coloca em si um código, a primeira recursão é toda para colocar a torre 1, esses 6 discos, na torre auxiliar, que é a torre 2. Enquanto para podermos tirar o último disco e levar para destino. Sendo assim, depois as torres auxiliares, a torre origem, a torre auxiliar se torna origem e a torre que era a origem vai se tornar auxiliar. Mas, voltando para o formato como estávamos fazendo, o rosa vem para cá. E assim continua a execução.
Em dado momento, sempre vai parecer que a pessoa está levemente perdida durante a execução do Hanoi. Porém, com o tempo você acaba se encontrando no código, no formato que ele é pedido e consegue executar da maneira correta. Sempre seguindo aquela estratégia, como eu disse antes. A rosinha ela sempre vai ficar fazendo esse formato de círculos e assim nós conseguimos enviar as peças para o seu formato. Ó, por pouco também quase tinha errado aqui. Por isso que um dos pontos mais importantes é sempre prestar atenção nessa questão de um movimento aqui e um movimento ali. E, apesar de desfazer aqui ou ali algumas jogadas porque eu acabei prestando atenção e eu percebi que eu tinha invertido as leis, as regras, conseguimos entregar com 127 movimentos, a quantidade de movimentos mínimas possíveis, a Torre de Hanoi com 7 pés discos.